Bem, então queremos a ficha corrida. Quem é Luiz Augusto Xavier de Lima? A ficha técnica do jogo. Bom, eu sou um cara que curtiu o rádio desde pequeno, sou de Ponta Grossa, nasci na Princesa dos Campos Gerais, capital cívica do estado do Paraná, e em 51, em janeiro de 51, e eu desde pequeno curtia muito as coisas do futebol e curtia muito principalmente rádio. Eu me lembro quando eu era menino ainda, meu avô querido, Joaquim Pinheiro Machado, ele viajava muito com a minha avó para fora, iam para o exterior, então ele me trouxe um radinho de pilha pequenininho, transistor e portátil, que na época era novidade, né? E que tinha um alcance muito bom, pegava onda curta. Então eu comecei a ouvir onda curta, comecei a ouvir os rádios da Rádio de Ponta Grossa, comecei a acompanhar as narrações de quem fazia futebol na época, Barro Júnior, Osíris Nadal, Edmar Luiz Costa, João Galberto, já comecei a me interessar por aquilo e comecei a brincar de fazer rádio em casa, ou na casa da minha avó, mais especificamente, passava as tardes lá, pegando aqueles 78 rotações que ela tinha e fazia uma programação completa enquanto estava o período que estava lá das 2 às 5, algo assim. Agora teremos um momento de sucessos, ouviremos Carlos Galhardo, e punha lá o Carlos Galhardo, terminamos de ouvir Carlos Galhardo, e lia a revista O Cruzeiro, os anúncios que eram a minha propaganda, né? Sabonete leve, o sabonete das estrelas e tal. E ficava uma coisa que interessante, mas como toda rádio tinha que ter uma programação de futebol. E como é que eu ia fazer? Daí, como quase todo cara que narra, fez, né? Como eu jogava futebol de botão e tinha um campeonato muito grande com os colegas de escola, eu comecei a organizar uns torneios especificamente para o rádio. Num gravador geloso que meu avô tinha, que também era uma super novidade na época, né? Nos anos 50 para 60, um geloso, razoavelmente pequeno, né? O gravador já era menorzinho. Punha aquela fita e começava. Bola pro campo de ataque, subiu, desceu e tal. Narrava e depois ouvia o jogo para ver se estava tudo bem, se a transmissão estava interessante. Comecei a me interessar aí pelo rádio esportivo, pelo jornalismo esportivo de uma forma geral. Com 14 para 15 anos eu me mudei para Curitiba. Meu pai é militar. Ele foi transferido para o Colégio Militar de Curitiba. Na época ele era major. E no colégio ele veio a ser inclusive comandante interino, Coronel Leônidas Xavier de Lima. E eu vim para cá, daí fiquei uns tempos meio desligados. Eu torcia ferrenhamente pelo Guarani de Ponta Grossa, era meu time, e até hoje é meu time. O time a gente só tem um, né? O Guarani, quando eu vou lá em Ponta Grossa hoje, no Paulo Xavier, me mexe, né? Uma coisa interessante, o estádio existe, está inteiro, a arquibancada onde eu me sentava está lá. Eu era levado pelo doutor Antoniel, um dentista de Ponta Grossa, ele levava o filho dele, os amigos dos filhos, primos. Daí eu vim pra cá meio que me desinteressei de futebol, fiquei meio desligadão, assim. Fiquei no colégio militar, eu estava curtindo muito rock, muito Beatles na época, apaixonado por isso, estava aprendendo a tocar violão. E com isso eu consegui mudar um pouco o rumo. Então, ficava ouvindo a BBC, na onda curta da BBC, saber qual era a música dos Beatles que tinha rolado, conseguia gravar um gravadorzinho, tirava aqui para cantar. Eu convivia, estudava no colégio militar, convivia com Arci Neves, que era guitarrista dos Metralhas, então a gente tinha um relacionamento bacana. Mas voltei a me interessar por futebol depois, porque por rádio continuei interessado. Ouvia diariamente a programação e eu gostava muito de parada de sucesso. Eu lembro que eu ligava na Rádio Bandeirantes, que tinha a parada da Rádio Bandeirantes, a Bandeirantes de manhã tinha Humberto Marçal, Fernando Solera, e tinha uma parada que era com Enzo de Almeida Passos, as músicas da semana. E domingo tinha uma paradona. E eu acompanhava, ansioso, na onda curta da bandeira. Será que, até hoje eu lembro da música, era Acorrentados com Aguinaldo Israel, que nossa vida é tanto tempo. Ela ficou meses em primeiro lugar. Será que agora caiu, não é mais o Acorrentados, vai subir outra música e tal? E aqui em Curitiba comecei acompanhando a parada de sucesso da Rádio Independência. Independência do auge, 66... 67, Independência, uma rádio nova, recém-fundada, e com uma programação dinâmica, com William Sade, Azor Silva, Aristeu Miguel, Gilberto Fontoura, tinha uma programação de madrugada, umas coisas assim, com Paulo César. Então era uma coisa que mexia comigo, e tinha a parada da Independência também, e aqui eu acompanhava, eu ia lá no edifício Aso buscar, porque eles distribuíam, eles passavam, mimeografavam aquilo lá e distribuíam para os ouvintes, eu ia lá e acompanhava. Não, pera um pouquinho.
A música aqui dos Jet Black subiu para oitavo, mas pô, ela estava descendo. Como é que subiu? Eu estudava as paradas do sucesso para saber qual seria o momento. Eu lembro que tinha um programa de madrugada do Elon Garcia chamado Estamos Aí com Você na Madrugada. Então, curtia muito e comecei a voltar a ouvir futebol. Em 68. Por quê? Porque teve aquela série de contratações do Atlético, com Bellini, com Djalma Santos e Zé Alberto, e ultrapassou os limites da turma do futebol. Começou a atingir gente lá de fora. Eu gostava de futebol, lembrava do Bellini, lembrava do Djalma. O Zé Alberto eu não conhecia, mas diziam que era um cara bacana e tal. Até então eu tinha ido no ano anterior em alguns jogos do Pinheiros. Eu fiquei assim, então, que time é esse, né? Água Verde. Fui ver, assisti uns 2, 3 jogos do Água Verde na campanha do título de 67. Mas assim, não muito interessado. Daí comecei a ouvir rádio esportivo. Aí sim, rádio esportivo. Fiquei encantado pela equipe que existia na B2 em 68. Que tinha o Vili Gonze como narrador, ele e o Ayrton Cordeiro. Depois tinha mais, tinha Ney Costa, tinha Ford Calil, tinha o comentarista Marcos Aurélio, Borba Filho, os repórteres eram Carneiro, Neto, J. Pedro, Dias Lopes, Augusto Reis, Zé Domingos, era um timaço, Plantão Kramer, o Demar Kramer e o Quati, o Antônio Carlos Gomes. Daí eu achei bacana, esse negócio é bacana, eu acho que eu vou tentar. Quando primeira chance, eu não tinha a mínima ideia de como ia acontecer, né? Terminei o colégio e fui fazer faculdade, eu fiz administração na Federal. Estava no primeiro ano da faculdade, quando apareceu um aviso no saguão lá da reitoria. A Rádio Cultura de Curitiba está selecionando locutores para o seu novo quadro, remodelando a programação e tal, locutor comercial, a ideia era essa. E eu estudava com um cara que também fez sucesso no rádio, mas em outra área, que é o José Luiz Clos. E eu falei pro Zé, olha aí, vamos tentar, né? A gente gosta disso, vamos fazer um teste lá na Rádio Cultura. E fomos, né? Fizemos o teste, fomos super bem, ambos. E não aconteceu nada, e não chamaram a gente. Era um diretor comercial que tinha aí, chamado Rodolfo José Blanc, RJB. Um cara veio lá, não sei de onde, e resolveu, vamos inventar um teste e tal, e fez. Só que não comunicou a direção da rádio, que era o Aguiar, e nem o dono da rádio, que era o Abílio Olsman. E um dia eu comentei em casa. Eu tinha feito um teste também no Citibank. Meu pai, o orgulho do meu pai seria que se eu fosse para o Citibank, estudando administração, tudo no caminho, né? E eu passei no Citibank, passei em primeiro lugar. E passei na cultura, né? E ficou aquela coisa assim, eu falei pra minha mãe, pois é, fez um teste na rádio lá, mas não deu nada. O que é a Rádio Cultura? Rádio Cultura. Falei, não é a rádio do Abílio, é? Ah, pera um pouquinho, ela ligou para a Abílio, ela era amiga do Abílio, claro, o Abílio de Ponta Grossa, não teve dúvida. Escuta, como é que é, meu filho faz um teste aí, não vale nada. Não sabiam, ele ligou para o Aguiar, que ligou para não sei quem, e vamos ver o teste dos meninos aí. E ouviram e gostaram. Daí aquela coisa que era uma iniciativa absolutamente individual de um cara que não mandava nada, acabou dando certo. Entramos como locutores comerciais, ambos, eu de manhã e ele de tarde. E daí estava no rádio, mas não estava no que eu queria ainda, né? Eu entrava, eu lembro que o Wilson França apresentava o programa de manhã, rapaz de Joinville, né? Depois a gente trabalhou com ele aqui até, ele chegou a trabalhar com a gente. E o Wilson França apresentava as músicas, cantava as meninas no telefone, ele voltava para mim, eu tinha que dar 9 horas, 10 minutos. Casa da Barbada tem calcinhas de nylon, não sei o que, ele lia aquelas coisas lá e devolvia para ele. Até que eu comecei... Isso foi em novembro de 69. Até que passou o ano, continuei ali contratado, lidando apenas com isso. E a Rádio Cultura tinha um comentário diário do Júlio Silva, na época Júlio Silva. Hoje Júlio Militão, advogado, né? Na época ele já estava terminando o curso, já era advogado recém-formado, não me lembro. Tinha um comentário meio-dia e meia. E à tarde tinha um programa de esporte meio mambembezinho, mas tinha, feito pelo Tony Melo e pelo Costa Lima. Eles iam lá com aqueles gravadorzinhos, entrevistavam os caras, mas não tinha transmissão, não tinha nada. E eu me recordo, no começo de 70, janeiro, teve um amistoso do Coxa com o Santos para pagamento de passe do Joel Mendes, goleiro que tinha ido para lá. E abertura de temporada, eu falei, Santos aqui, um dia eu perguntei para o Júlio Silva, pô, Júlio, a rádio não transmite, vocês têm programa de esporte? Mas não sei, não tem narrador, não tem repórter, só tem eu aqui de comentarista, e uma coisa, eu falei, bom,
O narrador, não sei, mas repórter, você tem dois bons aqui, eu e o Closso. É mesmo? Vocês são, Paulo? Oh, são ótimos. E fizeram, ele meio que acreditou e lançou. Fui buscar um narrador alternativo, que era o Sérgio Gondim, que eu nunca mais vi também depois, não sei. Mas era um rapaz chamado Sérgio Gondim, chamou o cara, ó, vamos transmitir, pediram linha e foram. Daí Costa Lima também participou, o Tony Mello, mas eram uns caras que não tinham muito pique. Eu sei que me escalaram para fazer o Santos. E eu estreiei, jogo à noite, então tinha o Mobral, né? Terminou o Mobral, o Gondim abriu agora, direto do Alto da Glória, não sei o que, tal, os times já estão em campo para entrar, fala fulano, não sei se relacionou o Close ou alguém. E agora do lado do Santos, fala aí, Luiz Augusto Xavier. Eu no gramado, peguei o microfone e virei, quando eu virei para trás, estava um Pelé atrás de mim. Eu falei, bom, aqui está a minha primeira entrevista na vida foi com o Pelé. Eu fui entrevistar e perguntei, e o jogo? Ele sentiu, minha mão devia estar assim, né? Porque ele pegou na minha mão, ele segurou a minha mão. E disse, não, realmente, o prazer estar aqui, aquela coisa assim, tal. Ele sentiu que eu me acalmei e tal. Eu, bacana, aí foi o Pelé, não sei mais o que eu falei. Então foi assim o começo. Entrei no rádio entrevistando o Pelé em janeiro de 70 na Rádio Cultura. Ou seja, começou mal, começou entrevistando o rei Pelé. Primeiro, quer dizer, bem rápido aqui, porque a atração, evidentemente, é você, Xavier, da satisfação de poder entrevistá-lo ao lado do Christian Toledo, porque, acima de tudo, eu sou seu fã. Dia desses, me perguntaram numa entrevista feita pelo André York, para que eu apontasse alguns narradores assim, que eu me espelhava, que eu admirava, meus ídolos. Eu apontei o Edson Mauro no Rio, que eu sou fã há muito tempo, pelo estilo, pela maneira. Esse São Paulo tem dois narradores que eu gosto, pela simplicidade de transmitir, o Zé Silvério, pela vibração que ele dá. O Oscar Ulisses, aí é uma mistura de talento e de amizade muito grande, que eu acho que já contei essa história para você. Quando a gente estava começando lá no interior, a gente tinha um espelho já aqui na capital, lá em Londrina, ou em Cruzeiro do Oeste, em Ondas Curtas. A gente gostava de curtir e ouvir o Luiz Augusto Xavier. Você sabe só que, cortando, ele me falou outro dia isso, no Alto da Glória. Ele, pô, Xavier, quanto tempo que eu não te vi? Você sabe que você era meu ídolo de criança. Eu falei, tô ferrado. Dos caras, eu disse, na frente de todo mundo. Ele falou, fala baixinho isso daí. Mas é verdade. Eu gosto dele também. E você, Xavier, e não necessariamente nessa ordem, porque você está no nível realmente dos grandes narradores desse país, né, onde o futebol mistura com o rádio esportivo. Então, Xavier, eu me lembro de um período, e nesse momento eu convivia com o próprio Oscar, muito mais, que o irmão dele, o Osmar Santos, indo para a Rádio Globo, precisava montar uma equipe e formulou um convite para que você fosse atuar na Rádio Globo, que estava montando um timaço. Então você deve ter recebido muitos convites para trabalhar num rádio, com o respeito que a gente tem pelo rádio paranaense, pela paixão, porque somos paranaenses, mas com mais estrutura em São Paulo ou Rio de Janeiro. Por que a opção em ficar em Curitiba? Foi só financeira, Xavier? Foi um pouco sim, Fernando. Porque a gente tinha uma ilusão que o rádio de São Paulo pagava mais, né? Eu sei que você também foi convidado para sair daqui. Havia uma expectativa, claro, tem o visual, tem a vitrine, tem o deslumbre de você poder estar trabalhando no rádio de São Paulo, Rio, que é aquele rádio que você ouvia quando era pequeno. Em 78, realmente teve esse convite. O Osmar Cel da Jovem Pan foi para a Globo, estava montando uma equipe, eles estavam procurando alguém que pudesse ter um estilo que casasse com o do Osmar. O Jair Brito, que era daqui, era o diretor artístico da Globo São Paulo na época. E me indicou, ou alguém indicou o Jair lembrou, bacana, vai ser o cara, tal. O Osmar entrou em contato comigo, a gente já se conhecia de transmissões pelo Brasil aí, jogo de seleção, mesmo os nossos jogos. E nós temos exatamente a mesma idade, né, Osmar e eu. E daí fomos entrando em contato, ele falou, venha pra cá. Daí o Jair falou, venha pra cá, você escolhe o hotel que você quiser, fica aqui, a gente paga o hotel, eu mando o dinheiro da passagem, depois te reembolso e tal, e fui. Conversei, acertei algumas coisas, eles disseram, você topa ficar aqui narrando jogos, gravando alguma coisa, tudo circuito fechado, claro. Fizemos uns 2 ou 3 jogos juntos, até hoje eu me lembro, o mais importante foi um Palmeiras e Corinthians. O Osmar narrou um tempo, eu narrei outro. Foi 1-1, não sei quem fez o gol do Palmeiras, do Corinthians, foi o Palinha que eu narrei.
Mas acharam maravilhoso, fantástico, é isso aí. E o Osmar servindo para mim de cicerone em São Paulo, cicerone motorista, ele não me largava, ele estava noivo ainda, ele não tinha casado. Um dia ele falou, minha noiva está com ciúme que só sai com você aí e tal. Ele é um cara super bacana, né? Inclusive, esse dia que encontrei com o Oscarzinho agora, eu falei, dando um grande beijo para o Osmar, que é um cara que também admiro muito. E acertamos, tecnicamente ficou super bacana, o Jair falou, não, é você mesmo, quanto que você quer? Qual é o teu esquema? Bom, daí comecei a fazer a minha conta aqui. Eu trabalhava na rádio, na televisão, eu apresentava o jornal de televisão, não fazia esporte. Na TV Iguaçu eu apresentava o programa do meio-dia, no jornalismo, trabalhava no jornal, no estado do Paraná, onde eu trabalho até hoje, como editor de esportes. E a minha mulher, na época a Jussara, também trabalhava. Eu tinha minha filha Juliana pequenininha ainda, e nós morávamos numa casa que era de um tio do Saracino, na qual nós não pagávamos aluguel. Então comecei a fazer todas essas contas, né? Para ir para São Paulo, para irmos em definitivo, que eu vá primeiro, alguma coisa assim, teríamos alguma coisa que cobrisse isso. Contando tudo, dava 45. Não sei o que era o dinheiro da época, mas eu lembro que era 45 o número. O Osmar, claro, talento e do jeito que ele era, ele foi lá ganhando 300 e pouco. Ele me disse porque tinha participação em propaganda, alguma coisa assim. Era um grande salário, né? Ele falou, não, faz o seguinte, peça uns 70 para ele chorar em 50 e fecharem nos 60. 60 não tá bom? Eu falei, acho que tá, porque contando aluguel, uma coisa nova, tá bom. Como é que é? Eu fiz, que era assim, comecei com o Sérgio de Souza, que era o gerente da Globo lá, de jornalismo, mas que tinha ascendência sobre o esporte. Eu falei, é assim, então eu quero 70. 70, vamos ver, vamos pensar e tudo bem. Passou uma semana, passaram 2 e passaram 3 e não aconteceu nada, né? Ninguém me falou nada, não responderam. 45 estava bom. Pois é, não falaram nada. Um dia encontrei o Jair mesmo, mas Jair, como é que é? Ele falou, os caras acho que não toparam, também não falaram nada para nós e ficou por isso mesmo. Ou seja, uma coisa sem resposta, nem para me dizer se eu podia, não. E na mesma semana, o Israel Gimpel, que o Fernando conhece muito bem, foi um grande cara, amigão, assim, o Israel na época eu não conhecia, depois fiquei amigo dele, me indicou para a Jovem Pan, para o lugar do Osmar. E daí o Zé Silvério subiu para primeiro, precisava de mais um. Daí ele perguntou, Xavier, aquele jeitinho que ele fala, né? Quanto é que você ganha aí? Eu falei, somando as coisas dá 45. Ele falou, não vamos nem te convidar, então tchau. É bem assim. Mais ou menos isso. E as outras foram só sondagens que não aconteceram. Essas foram as 2 efetivas e reais. O Xavier, falando desse aspecto, o profissional do rádio, como é que ele faz para ser bem sucedido financeiramente? Ele sabe que para você atingir o seu grau de conhecimento, de audição, é claro, um bom trabalho, um bom preparo, um aprimoramento constante, mas e para dentro do rádio conseguir ser um cara bem sucedido financeiramente? É possível isso? Ou era possível nos anos 70? Até era, antes era mais possível do que hoje, porque antes o rádio tinha um outro papel. O rádio representava o elo de ligação do torcedor com o time dele. Porque não havia transmissão direta de televisão, não havia a frequência com que as emissoras de TV exibem os jogos e a todo instante todo mundo acompanha, ou se não na TV aberta, nas TVs a cabo ou pay-per-view. Na época não, na época tinha de vez em quando um VT que passava a noite do jogo da semana passada, quando começou a vir o videotv para cá, e transmissões diretas de Copa do Mundo da seleção brasileira. Um jogo direto transmitindo aqui, eu me lembro que na época transmitia um torneio início. A TV não tinha uma programação fixa de transmissão do jogo, transmitia um jogo aqui, depois não transmitia tal. Então o grande veículo era o rádio, então o rádio se valorizava. E a mídia destinada ao público esportivo estava toda no rádio. Como a TV não apresentava muito retorno em torno de audiência do pessoal de futebol, então os rádios tinham mídias direcionadas e verbas poupudas, então tinham condições de bancar um belo trabalho. E na época ganhava-se razoavelmente bem. Você conseguia ter um rendimento em rádio com uma cobertura bacana, com jogos em loco em todos os momentos. Eu me lembro que tinha vezes que a gente viajava para o Nordeste, ficar 2 semanas e meia, que coincidia do Atlético jogar em Natal, Curitiba em Sergipe, o Atlético voltava para Belém, e você ia correndo atrás desses jogos aí. Um dia eu fiz um périplo com o Wilson Maciel de 28 dias, assim, foi uma loucura. Mas
você conseguia receber, embora eu nunca tenha trabalhado exclusivamente no rádio, desde que eu comecei. Porque eu terminei a faculdade e comecei até a trabalhar como gerente administrativo, essas coisas assim, mas não era muito meu negócio, não gostei. Mas já entrei na Gazeta do Povo, trabalhando na geral da Gazeta, então já dividia as coisas do rádio com o jornal. Depois, quando eu fui para a TV Iguaçu, já me levaram para o estado do Paraná. Então, somava os rendimentos de várias funções. Mas hoje eu não sei se seria possível. Tem alguns ainda que conseguem, fora daqui, as grandes estrelas de TV, e umas 2 ou 3 de rádio em São Paulo, 2 ou 3 no Rio e muitas em Porto Alegre, né? O Rio Grande hoje é o rádio mais profissional que existe no Brasil. Lá eles realmente têm um retorno assegurado. Ô Xavier, eu gostaria que você fizesse um paralelo, porque você já deve ter recebido perguntas para fazer um comparativo entre transmitir uma partida pelo rádio e uma partida pela TV. Eu, pelo menos, já recebi alguns comentários assim de pessoas: poxa, em rádio parece que é difícil transmitir uma partida de futebol, mas em televisão é uma moleza, porque aí você vai batendo um papo e tal. E eu sempre respondo, nas poucas oportunidades que eu tive, transmitindo uma ou outra partida em televisão e prestando atenção, principalmente nas transmissões dos colegas, e você, principalmente, que é a nossa referência hoje também transmitindo partidas pela TV. No meu conceito, modesta opinião, é muito difícil transmitir uma partida, transmitir bem pela TV, porque, ao contrário do rádio, primeiro, está todo mundo vendo, todos têm imagem, você não pode ser muito óbvio, né? Porque a pessoa já tem ali. Então é uma transmissão. Eu gostaria que você explicasse, principalmente para os estudantes, né? Aqueles que são apaixonados por uma transmissão em TV, da dificuldade, porque tem que ser uma transmissão opinativa em que você tem que buscar, às vezes, coisas que a imagem também não traz, né, Xavier? O rádio tem uma coisa geográfica, digamos assim. Você tem uma necessidade de sempre transmitir o jogo dizendo onde é que está a bola. Vai pela ponta direita, soltou pela ponta esquerda, saiu pela linha de lado, perto da linha de fundo, não sei o quê, porque o cara, você imagina que ele não está assistindo. Pode até estar assistindo na televisão, mas mesmo quando ele está assistindo na televisão, o som do rádio chega antes. Então você pode orientar o que vai acontecer depois. Então tem essa necessidade. E eu aprendi no rádio, aprendi muito com o Ayrton Cordeiro, que foi o professor de narração, né, que eu fui trabalhar com ele como repórter e depois me tornei narrador com ele. E o Ayrton sempre dizia uma coisa: você sempre tem que prestar atenção no jogador e não necessariamente na bola, porque você nunca vai dizer o nome da bola, vai dizer o nome do jogador. Então o cara está batendo uma falta aqui, você olha lá para a grande área e veja quem é que está no primeiro pau, no segundo pau, quem é que vai ficar atrás do goleiro, porque na hora que esse aqui bater de rabo de olho você vai ver. Olha, bate a falta, então você vê o cara aqui. Subiu ou está encoberto, mas no momento que ele está encoberto você já sabia que era ele que estava ali, então preste atenção. Isso me foi muito útil, mas ao mesmo tempo hoje me atrapalha muito quando eu tenho que fazer tubo, quase eu não faço, até por causa disso. Porque eu tenho uma necessidade de dizer o nome disso para a rádio, ou para a TV também, tubo na TV também, para mim é muito ruim. Porque eu não consigo ver. E eu não aprendi a narrar, que até é um recurso que os narradores têm, não sou contra, mas eu não aprendi a narrar. Você, olha a bola, tocou na zaga, olha o desvio, olha aí, quem é que chega, quem é que não, eu não sei. Então eu tenho a necessidade de dizer o nome de alguém. E às vezes eu tento deduzir, porque hoje, por exemplo, transmissão de tubo é uma coisa horrível, para quem não sabe o que é tubo, é a transmissão pela televisão, quer dizer, você assistir a televisão e transmitir. Porque antigamente até dava, que eram 2 câmeras embaixo, 2 em cima, era uma coisa mais linear, o cara ia até a linha de fundo para arrumar a bola para o escanteio, a câmera acompanhava, você via que ele batia. Hoje não. Hoje a bola sai pela linha de fundo, o diretor de TV já aproveita, já corta para a mulher tomando sorvete, para o cara batendo palma, para o técnico xingando. Quando a bola volta, ela já saiu do escanteio. Então você não viu quem bateu, você não viu quem é que está na área. Então é uma dificuldade muito grande isso. Eu acho que quem consegue fazer um tubo bem feito, e o Fernando é um dos caras que faz bem feito, eu aplaudo, porque eu me confesso uma negação. Tanto que quando não faço, o pessoal sabe que eu fico mais conversando, eu estou no rádio. Agora, na televisão há uma dificuldade grande justamente por isso, porque você tem que transmitir uma partida que o telespectador, o assinante, o comprador do pay-per-view está vendo. Então você tem que simplesmente
dourar aquela pílula que está ali. Não pode ser como era antigamente, era muito mais fácil antigamente, quando eu comecei a acompanhar aqui, com o Nestor Batista, transmitia o Silva, aqueles tiros, era praticamente o nome do cara, né? Olha fulano, passou para fulano, olha a entrada do tal, cortou fulano e voltava. Hoje você tem que dar uma outra dinâmica, senão a tua transmissão cai o pique. Então você tem que dizer, olha lá, fulano vai tentar chegar na área, não sei o que e tal. Mas isso que você falou, ao mesmo tempo, se você puder conversar em cima do lance, você faz a diferença. Porque às vezes o telespectador ele não está sabendo exatamente quem está lá. Você tem por obrigação reconhecer, se a transmissão não está muito legal, o cara, não sei o que, você sabe que o cara está de meia barriada, ou tem cabelo branco, a gente diferencia, né? Tem os macetes que a gente sabe. E é importante que ele saiba, e o mais importante de tudo que eu acho numa transmissão, e principalmente de televisão que ele está assistindo, é que quando o cara fizer o gol, você diga o nome do cara que fez o gol antes dele perceber. Esse ensinamento que o Ayrton Cordeiro me dizia. Bola na área, atenção, subiu o Fernando de cabeça. O cara às vezes não viu, mas é o Fernando que fez o gol, porque daí na hora que ele vai sair vibrando, daí fica fácil, daí todo mundo já viu, né? Inclusive ele. Então essa é a diferença que eu acho, é muito mais difícil. Xavier, voltando um pouquinho no tempo, ou fazendo uma rápida retrospectiva, você trabalhou em 3 ou 4 períodos na Rádio Clube, trabalhou em momentos distintos da história da Rádio Clube, trabalhou na Rádio Cidade e também em 2 períodos, ambos com o Hidalgo como chefe, trabalhou com o Munir na Rádio Capital, trabalhou com o Fernando na Rádio Independência, participou da montagem desse projeto bem sucedido que é a Rádio Transamérica e hoje é, digamos assim, a voz padrão da Rádio CBN. O que cada experiência te trouxe de interessante e qual você pensaria como a mais, não vou dizer mais legal porque acho que todas tenham sido boas, mas a mais diferente de todas elas? A mais diferente foi da Transamérica, né? Com certeza. Eles fizeram uma proposta que nós não sabíamos exatamente o que seria. Porque era um rádio para ser alegre, escrachado, divertido, mas ao mesmo tempo informativo. E nós começamos a tatear, a fazer aquela experiência na Transamérica. Pegamos o modelo de São Paulo, que não se enquadrou no nosso, que eles têm lá o tal do Gavião da Fiel, que é um cara corintiano. E aqui lançaram na época, né? Nós, a equipe, lançou o Tio Américo, que era um cara engraçadíssimo, que era o Paulo Stelf, que tem uma cabeça muito boa, que é aquele italianão que falava algumas bobagens e tal. E eu tinha muita preocupação apenas, e um menino que trabalhava no som, que hoje é um grande gênio da Transamérica, que é o Douglas Bay, que era muito criativo na mesa de som. Você soltava uma deixa, ele já punha um galope de cavalo, você foi lá, corta, para a jogada, ele já punha um barulho de freio. E o único problema é que a gente tinha que saber o limite. E eu me lembro, na época a gente conseguiu controlar bem isso. O limite entre a informação e o escracho. Porque algumas vezes eles tentavam fazer durante bola rolando e eu lembro que eu não deixava, eu cortava. Na minha transmissão eu entrava em cima e tocava e não permitia. O que hoje acontece um pouco e às vezes atrapalha a própria narração do cara que está interessado em saber do jogo. Eu acho que pode haver uma distração do ouvinte, mas não a esse ponto, né? Mas foi, em termos de coisa diferentes, foi na Transamérica. Agora, todos foram períodos muito interessantes, né? Com o Hidalgo era assim, o Hidalgo era uma outra história. O Hidalgo é apaixonado por viajar. Aliás, eu me encontrei com ele ontem, no jantar do Mesa Real, e ele falou aquele jeito no chá, faz tempo que eu não viajo, eu preciso ir para algum lugar. E ele é uma figura bacana por causa disso. Foi uma loucura. A minha estreia com o Hidalgo em 65, logo que ele rompeu com o Lombardi, eles se separaram, ele precisou de um narrador e veio me chamar, eu estava parado. Engraçado, né? Foi uma das poucas épocas, não é que eu estava parado, eu tinha aceito uma proposta para dirigir a Rádio Estadual, né? Eu fiquei na Rádio Estadual 1 ano e pouco, quando mudou o governo, POSC, então aí fui ficando para elaborar o projeto da Fundação Rádio Estadual, que hoje é a Educativa. Passou por mim aquilo ali, me lembro, tenho orgulho disso. Daí um dia ele falou, você não quer voltar pro rádio e tal, e voltei. Ele falou, pelo seguinte, como é que tá teu passaporte? Eu falei, como assim? Não, tem que lançar um negócio da Copa do Mundo aí, estão pensando, acho que vamos pra Polônia, transmitir um jogo Polônia e Bélgica. E fomos dali 2 semanas pra Polônia, transmitir um jogo que teoricamente não interessaria, mas o Hidalgo tem uma cabeça tão bacana com isso, que ele escolheu entre os vários jogos, né? Poderíamos ter ido para Madrid, tinha Espanha e País de Gales, tinha em Londres, Inglaterra e Romênia, seriam cidades até mais atraentes, mas fomos parar em Horjus, no interior da Polônia, perto de Katowice, transmitir Polônia e Bélgica. Por quê? Ele já fez um link para os Juventus,
já puseram alto-falante na Sociedade Não Juventus, com os poloneses, ligou para o Wachowski lá em Araucária, puseram não sei aonde, e a polonesada toda acompanhou a gente. E esse período de Hidalgo então marcou muito por isso, porque a cada 3 meses a gente viajava para algum lugar. Agora não sei o que, vamos para a Holanda, vamos para a Inglaterra. E com o Lombardi, às vezes o Lombardi ia na dele, que o Lombardi narrava, tal, sozinho, o Lombardi escolhia tal. O Hidalgo ele foi obrigado a me levar em todas, porque ele não narra e não passava na televisão. Então foi um outro período interessante. Com o Fernando na Independência, para mim, acho que foi o meu período mais fértil em rádio. Foi onde eu mais tive retorno técnico, digamos assim. Porque o que o Fernando disse em relação a mim, eu digo a mesma coisa em relação a ele. Ele sabe disso, que eu também já fui no depoimento lá da Rádio Independência, em alguns outros lugares, e é um narrador que eu admiro, do Paraná, é o que eu mais curto. E a gente se acertava muito bem. Porque o Fernando era um chefe de equipe, por exemplo, que ele não tinha a vaidade de puxar tudo para ele. Não, Atletiba, não sei o que. Tanto que eu estreiei na Independência no Atletiba, em 90, quando eu voltei da Copa do Mundo. E a gente se acertava, dividia bem as transmissões, quando tinha que fazer o lance a lance, era um lance a lance muito bem coordenado. Eu também não gosto muito de lance a lance, mas com ele dava certo. Depois tentei fazer, só para não fazer injustiça, com o Osiris Júnior, filho do Osiris Nadal, também eu me acertei bem. Então, no período fértil em termos de retorno técnico, que o trabalho era muito técnico, a equipe era muito boa, a cobertura era muito bacana, a gente estava em todos os jogos. Eu só não gostava que o Fernando abria a transmissão à 1h, né? Eu não gostava nunca, né? Hoje está mais tranquilo. Xavier, você contando do seu início, passou um filme pela minha cabeça, porque nós somos contemporâneos. Você começou em 69, eu comecei 5 anos depois, então a gente mais ou menos trilhou juntos. E eu lembro da dificuldade que a gente tinha nesse período da própria Rádio Independência. Christian, nós tínhamos lá uns rádios de ferro lá do saudoso Alcides Vasconcelos, que era maneira, né, os rádios de navio e tal, de barco, que ele conseguiu, para você poder ouvir, exatamente, para você ouvir coisas de fora, né? E hoje em dia tem uma coisa chamada internet, parece que a internet existe há tanto tempo, né? Não tínhamos celular, né, Xavier? E a gente conseguia, que eu digo, os companheiros conseguiam fazer um rádio bem feito num período de muita dificuldade em termos de tecnologia. Hoje, por exemplo, no final de semana, eu gosto de curtir o que se passa lá fora. A televisão mostra todos os campeonatos inglês, né, francês, italiano, espanhol, etc. Você vai na internet, você clica lá o www, live score, você pega ao vivo, online, tempo real, online, tudo. Então, eu concordo com o que você falou. Por exemplo, nós tínhamos um rádio mais difícil, a questão de, estou falando de coisa de 20 anos atrás, o rádio era feito com muito mais dificuldade e até tinha um retorno maior, né, um retorno melhor. E hoje, com toda essa contribuição da tecnologia e o avanço está uma loucura, né, cada vez, né, a internet realmente é uma coisa fantástica. E a gente, no campo do rádio, nós profissionais esportivos, a gente vê que o mercado ainda está muito fechado, você não tem muitas opções. Então, dentro do seu conhecimento, você que está sempre se atualizando, como é que você projeta o futuro? E o futuro não precisa ser muito distante, né? Porque eu imagino coisas daqui 4, 5 anos já muito diferente, né? Muito mais avançado do que nós temos hoje. O que você imagina do nosso futuro na comunicação esportiva e se isso realmente vai chegar para valorizar o meio, Xavier? Eu acho que cada um sabe valorizar o meio, né? O profissional que tem talento e qualidade, ele vai se enquadrar nos novos padrões tecnológicos, né? Hoje já é uma facilidade, hoje já vai no campo, por via das luzes, você vai com o teu celular que você acompanha na televisão. O replay do gol, se é um gol de televisão aberta, né? Nós tivemos que nos adaptar a isso, porque o mundo é esse, né? Não depende mais da gente ficar dizendo se a bola passou perto ou longe da trave, ou perto, longe da linha de fundo. Aliás, é uma preocupação que eu sempre tinha, você deve ter tido também. Quando eu estava num jogo lá, em algum lugar, eu ligava, perguntava na linha, escuta, tudo bem, esse jogo tem TV ou não tem TV? Porque se tem TV, você transmite de um jeito, né? Se não tem TV, você vai florear, vai raspa a trave, a bola está lá longe, do outro lado, tal, para dar um pouco de ganho. Mas eu acho que tudo isso que vem, como a internet, como o tempo real, como a televisão, e o digital, e HD, isso aí vai contribuir sempre para que a comunicação seja melhor. Nós temos que nos adaptar a isso. Nós não podemos ficar
apenas lembrando do que a gente fez de bom com a outra tecnologia. E sim, tentamos fazer o melhor dentro do que vier. Nós estamos preparados para isso. Vai ter uma mudança aqui para frente? Vai. Então vai ter um dia, por exemplo, com tanta tecnologia. Hoje as transmissões são feitas basicamente quando viaja um repórter e os narradores ficam fazendo esse off-tube. Quem sabe não precisa nem sair de casa. Pluga você na tua casa, o Christian na dele e eu na minha, a gente vai entrar no ar fazer um grande bate-papo, uma grande transmissão, cada um na sua casa. O que o Luiz Mendes já faz no Rio de Janeiro. O Luiz Mendes, que é um veterano, talvez seja em atividade o mais veterano de todos os radialistas hoje no Brasil, né? Desde a Copa de 50 ele já estava em atividade. Mas a tendência vai ser essa. Nós temos que nos adaptar ao que nos for oferecido, né? Você e o Fernando, os meus ídolos na narração, quando eu ouvi quando era pequenininho, né, Fernando? Vocês participaram de marcos Ele já foi pequenininho. Importantes do rádio paranaense e do futebol paranaense. Você, Xavier, é um dos poucos narradores que teve a oportunidade de narrar os 2 títulos do futebol paranaense, títulos nacionais de ponta, o título do Curitiba 85 e do Atlético em 2001. Eu não sei, mas acho que eu fui o único. Se eu não me engano, não sou. Conta uma historinha peculiar de cada uma dessas transmissões e coberturas. Bom, eu acho que fui o único porque eu lembro que o Fernando narrou de 85, mas o de 2001 foi o Marcelo que narrou, né, na equipe deles. O Edgar narrou de 2001, mas em 85 quem narrou foi o Lombardi. Então o Carneiro narrou de 86, 85, mas não trabalhou, não estava narrando em 2001. Então eu acho que fui. Se não fui, pelo menos fui dos poucos, como você disse. Eu tenho a impressão que fui. Mas teve umas coisas assim, muito loucas, assim, né? Na cobertura de 85, por exemplo, nós estávamos na Rádio Cidade, que hoje é a Rádio Globo, e a Rádio Cidade que pertencia aos irmãos Nasser, né? Nasser. Miguel, Nasser e Maurício, e o Maurício em campanha para deputado. Foi aquela loucura que o Hidalgo me levou. Vamos lá, porque agora não sei o quê. Fomos para a Polônia, isso eu contei agora há pouco. Por quê? Porque fazia parte da campanha da visibilidade para a rádio e toda hora citava: um abraço para o Maurício Nasser, aquela coisa, nosso companheiro e tal. E na época a rádio fez uma coisa fantástica, assim, eles alugaram ônibus para a torcida aí para o Rio de Janeiro. Foram 22 ônibus para a torcida do Curitiba naquela final contra o Bangu. E os ônibus saíram fazendo o maior auê daqui, né? Barulheira e a equipe que foi trabalhar normalmente foi de avião. Foram comigo o Cláudio de Júlio como repórter e o Hidalgo como comentarista, né? Somos nós 3. Mas o resto da equipe foi de ônibus também. Sicupira, Serginho Silva, todo mundo que pôde foi. Baiar Osna, que na época era ligado à rádio também. E foram já tomando uísque e tal, foi a maior festa. E chegou no Maracanã, evidentemente, e todo mundo foi lá para... Não era cabine, a gente não tinha cabine, né? Como até hoje não tem, você fica naquele espaço lá em cima. E não era coberto como hoje é, né? Na época era em cima do caixote de cerveja mesmo. E fomos lá transmitir, só que o povo já chegou muito animado, sabe, de participar da transmissão. E agora aqui a palavra do nosso comentarista, realmente estamos aí e tal. E foi uma loucura, foi uma transmissão memorável essa. E essa o Fernando também estava, né? Na época estava na Atalaia, né, Fernando? Sim. E a transmissão em si, para nós, não me encheu de orgulho, sabe? Porque você transmitindo o jogo do teu time... Até então nós tínhamos transmitido... Eu tinha transmitido várias finais, porque o rádio daqui viajava todo o jogo. Toda a grande final de São Paulo-Rio a gente ia. Porque não passava para cá, você tinha que ter calendário, nosso campeonato já tinha terminado e a gente ia fazer as finais ou de Brasileiro, de São Paulo e Rio. Mas você... Temos até Copa São Paulo de Futebol Júnior. Copa São Paulo de Futebol Júnior, tudo. E você transmitir uma final tua com o teu time é diferente, né? Eu já tinha ido para Belo Horizonte, transmitido aquele jogo contra o Galo, que para mim foi o jogo mais impressionante daquela campanha do Curitiba. E essa final também marcou justamente por isso. Pelos ônibus todos tomando conta do Maracanã, entrando com aquela faixa, a Rádio Cidade agradece a Maurício Nasser, e a TV mostrava, e o cara conseguiu se eleger também. E desde então eu ganhei muito carinho da torcida do Curitiba. E quem não viu os pênaltis naquela final, antes de você entrar em 2001, quem não viu os pênaltis, o Hidalgo ou o Sicupira? O Sicupira virou para trás, mas o Hidalgo fechava um olho só, sabe? Na transmissão, vai lá! O Sicupira me largou na Copa de 86 no México, né? Que foi uma outra história terrível, né? Brasil e França. Quando nós fizemos também pela Rádio Cidade, no ano seguinte, fazendo a cobertura da Copa de 86, foi a única
até que a Banda B fez essa Copa de 2006, a única transmissão de Copa do Mundo de uma rádio do Paraná mesmo, sozinha. Que era a Rádio Cidade daqui, daí com a cidade de Cascavel, Paiquerê de Londrina, Osíris Nadal lá em Ponta Grossa, juntaram-se, mas era a Rádio Cidade que determinava. Em 82 a Rádio Clube fez com a Rádio de São Paulo, com a Rádio Gazeta, e mesmo em 86 fiz com a Rádio de Osasco e tal, mas nós fizemos sozinhos, e foi uma coisa assim, naquele dia da transmissão, Brasil e França, e estamos lá, vamos para os pênaltis, ninguém perdemos os pênaltis, né, que todo mundo sabe. E eu passei o Sicupira comigo, comentando. E os repórteres eram o Arão Dias, que estava lá embaixo, que não participava da transmissão, ele só fazia o vestiário e depois para pôr no ar. E comigo ali o Gil Rocha e o Osíris Nadal. E agora terminou, o Brasil está fora. Não sei, quando eu virei para o Sicupira, ele chorando e fazia assim para mim. Não quero falar, mas como não quero falar? Virei para o Osíris estava um pouco atrás acalmando a Vera, a esposa dele, que a Vera estava xingando os mexicanos porque eles estavam aplaudindo os franceses. Aí, seus traidores, vocês vão ver, vão perder para a Alemanha, a Vera, brava que estava. E o Gil Rocha, o Gil tentou falar, deu uma engolida e não conseguiu. E eu fiquei 10 minutos enrolando sozinho, sem ninguém entrar. O Aresta aqui em Curitiba não entrava com informação. Essa que o Sicupira me abandonou. A final de 2001 foi interessante, nós somos de van, né, para São Paulo. O Christian estava junto nessa, na Transamérica. Foi uma outra final que também me marcou muito justamente por isso, né? Porque teve mais uma vez uma coisa nossa de paranaense, mas aí a gente já estava um pouco mais rodado, mas teve tudo de problemático, né? O estádio, o Campanella não tem espaço para ninguém, então tivemos que dividir uma cabine com a Rádio Clube. Quem ficava na frente, narrava, o comentarista quando ia comentar passava para frente, e nós em 3 na cabine, que o Alexandre Reich foi ao Beijardar, eu fui transmitir, o Fernando Gomes foi comentar. E do lado estava o Edgar com o comentarista dele aqui, o João Alceu, né? E foi uma viagem doida, né? Porque nós voltaríamos logo em seguida. A ideia era fica, não fica, volta, não volta. Não, vamos para Curitiba, pegamos direto. Terminou o jogo, viemos direto, pegamos uma van, viemos embora. Para ver se chegava em Curitiba e ainda chegaram no Atlético. Umas coisas malucas que a gente fez. Mas foram 2 missões muito importantes. Eu fico lisonjeado por ter conseguido ter participado das 2 grandes decisões de ter narrado. E uma rápida memória dessa cobertura de reta final do Atlético é que na Transamérica a mesma equipe transmitiu quase toda a reta final do Atlético por superstição do Alexandre Reich, que era o chefe de esportes da equipe. Não, Xavier? Ele não trocava. Sim. Tem isso, né? Assim como o ouvinte tem muito disso, né? Ele está ouvindo o jogo. Daí ele põe lá na banda B, não sei o que, com o Fernando César, e o Fernando César narrou o gol do Coxa, gol! Tal. Daí ele vai pesquisar. Daí ele põe lá na CBN, eu estou transmitindo, o Atlético Mineiro empata o jogo, ele já volta correndo para a banda B. E tem isso no ouvinte. Tem bastante. Agora o Alexandre tinha isso mesmo. Escalou uma vez, foi naquele Atlético e São Paulo, se eu não me engano, ou foi antes do Atlético São Paulo, que nós transmitimos e ganhou, Atlético Cruzeiro. Ganhou, depois teve o São Paulo, depois teve o Fluminense e não mudava. Todo mundo, o Christian participando da transmissão, embora ele cobrisse o Curitiba, ele estava na transmissão como outro repórter, que era o Moisés Gonçalves, que fazia a cobertura do Atlético. E fomos até o fim, ele, inclusive, e todos, e o comentarista que não mudava também, né? Tinha mais 2, tinha o Valmir Gomes e o Ayrton Cordeiro, mas só o Fernando que comentava, para não dar problema. Agora, Xavier, um momento de descontração da entrevista, me cutucou aqui o Renato Ribos e falou, Fernando, em 40 anos, pergunta para o Xavier se teve alguma mancada homérica nessa carreira. Olha, deve ter tido, mas eu não consigo me lembrar dessas coisas assim. Não, eu não estou escondendo o jogo, não, mas eu já narrei gol de time que não era, achando que era no começo, mas depois corrigi, disse que foi anulado, não tinha televisão. Sabe aquela coisa assim que você está no interior para... Mas enquanto você lê, de repente... Para a loteria esportiva tinha isso, sabe? Se ia narrar lá no interior, não sei, outro jogo, uma vez eu narrei o contrário. Comecei com um time assim, gol do Tupi, eu quero não, Tupi, do lado o gol do Tupi. Daí esperava um pouquinho, fui lá e narrei o gol do outro time. Xavier, você falou agora há pouco de Copa do Mundo, das coberturas de Copa do Mundo, e a gente, e você, com tanta experiência em coberturas internacionais também, e vem aí a Copa da África. Qual a sua expectativa para essa Copa? E eu sei que esses eventos você sempre tratou assim, realmente com muito carinho, e se por ser um continente
diferente, vai ser a primeira Copa, né, do mundo a ser realizada na África. A distância, a gente sabe que não apenas dentro do futebol, mas na cultura, na economia, os africanos, em que pese seja na África do Sul, mas também tem seus problemas. A gente fica à distância meio assustado com informações até de jornalistas que estiveram lá na cobertura da Copa das Confederações. Sabemos que vai ser um período também com muito frio, porque lá está no hemisfério sul. É inverno, Então, como foi na Argentina, terrível, em 78 de frio. E qual a expectativa do Luiz Augusto Xavier? Você também gostaria de estar presente nessa cobertura, ou por esses problemas você está repensando? Como é que você encara essa cobertura dessa Copa? Bom, eu gostaria de estar, mas não estarei. Não por estar repensando, é que a minha filha vai se casar, minha filha mora na Europa. E ela simplesmente me avisou que o casamento dela é dia 10 de julho. E a Copa termina, né? De 11 a 11. E ela vai se casar na França, o noivo dela é francês, ela mora na Noruega, ele mora na Inglaterra, eles se conheceram quando ela morava na Inglaterra. E está marcado o casamento, vai ser dia... Ela está marcada, ela já avisou para mim, então. Então eu vou ter que estar na França. Vai fazer sacrifício. Fazer um sacrifício. Aliás, adoro a França. A cobertura da Copa da França, para mim, de todas que eu fiz, foi a mais profissional e a que mais me trouxe gratificação. Então... A única coisa que nós estamos torcendo é que se tiver jogo de terceiro e quarto lugares, que não seja Brasil e França, que vai estragar o casamento, né? Com certeza. Xavier, a pergunta agora de torcedor, né? Não de cronista esportivo. Como é que o torcedor se identifica com o locutor? Para que time você torce? E como é que você, claro, você torce não só para o Guarani, também não precisa dizer para que time que você torce, todo mundo já sabe. Como é que você se comporta emocionalmente nas narrações em duas situações? A narração de um jogo entre equipes paranaenses e a narração entre equipes interestaduais. Como é que o comportamental, que é perceptível, né? Ou não, né? Cada um acha que eu trouxe para um time, eu acho super bacana isso. Conforme o jogo. Sabe por quê? Até nós temos uma confraria, e nessa confraria de gastronomia, e é muito engraçado, porque eu transmiti o Atletismo do primeiro turno, e no Campeonato Paranaense, aqueles 4-2 na Baixada. E os caras vieram cobrar, né? Vai absurdo, os gols do Atlético você gritou lá em cima, os gols do Coxa você gritou lá embaixo, assim não dá e tal. E agora transmiti recentemente o 3-2 do Coxa no Alto da Glória. Daí veio a reclamação dos atleticanos. Mano, o gol do Coxa você grita muito, o gol do Atlético não. Eu tento explicar que isso é uma coisa técnica, porque você tem que encobrir o grito da torcida. Se você está no campo do Atlético, o grito de gol do Atlético sempre vai ser maior do que o gol do adversário, mesmo que seja o Curitiba, o Paraná, Palmeiras, seja quem for. E vice-versa. Eu aprendi no rádio e na imprensa esportiva de uma forma geral a não ter time. Porque eu tenho uma seguinte filosofia. Todos para nós são importantes. Gostaria hoje que Atlético e Curitiba estivessem disputando o título do Campeonato Brasileiro e que o Paraná Clube estivesse na primeira divisão, porque isso daria mais audiência, isso venderia mais jornal, isso teria mais espaço na televisão, o que proporcionaria um interesse maior da mídia, teríamos mais anunciantes, se tivesse mais anunciantes faturaríamos mais, enfim, que todos estivessem bem. Nós teríamos tempo para falar bem das coisas boas do futebol. E eu não tenho muito isso não, sabe, que... Em relação ao torcedor, alguns acham que eu sou coxa, tem cara que acha atleticano, mas a maioria não acha que eu torço pro time dele. É sempre assim, ele acha que eu torço pro outro time. Porque se você criticou... Eu tenho um exemplo muito interessante sobre isso. Eu fui transmitir na Bolívia aquele jogo Atlético e Bolívar da Libertadores de 2002. Foi 5-5. Primeiro tempo o Atlético fez 5-1. E no segundo tempo, já pôs um pouco a língua para fora, por causa da atitude, pouco e muito por causa da cabeça das pessoas, que a atitude tem efeito, mas não é tudo isso. Eu acho que existe um grande aparato de informações que o jogador se condiciona a isso. Mas olha, o Atlético teve 2 jogadores expulsos, o Ilan e o Adriano foram expulsos e virou 5-5. Transmiti, estava na Transamérica. Daí na volta, rádio cheio de e-mails, e lá no jornal também, tem minha coluna. O que diziam os e-mails? Alguns assim, aê, seu atleticano,
Tá feliz agora? Vibrou muito tempo, pisou em cima no primeiro tempo, foram lá e acabaram com o teu time 5-5, viu? Que bem feito pra vocês, tal. E outra que vinha assim, dizendo: aí, seu coxa branca, não tá satisfeito? Foi lá secar nosso time, tinha que vangloriar a vitória do Bolívar. Dos dois, eu mostrei, eu publiquei na minha coluna isso na ocasião, porque o torcedor acha que você torce sempre para um outro time. Se você fizer uma crítica, se você disser que o time está mal, que não vai ter chance de ser campeão, ele já acha que você é contra. Então, o relacionamento é bacana, os caras funcionam assim. De vez em quando você recebe algum elogio, mas a grande maioria das pessoas que se comunicam, elas se comunicam para te criticar. Você está transmitindo Não muda. o jogo do local, aliás, do time local contra o Atlético Mineiro. É normal. Não, daí sim, daí você está puxando para nós. Não, Normal. manifestar por esse time, mas Depende do veículo de comunicação. Aí depende para quem você está transmitindo. Se você está transmitindo para nós aqui, para uma emissora de rádio nossa com cobertura local, você vai dar um enfoque basicamente local. Esse jogo que você citou, que nós vamos ter até nos próximos dias, eu, por exemplo, vou transmitir para o Sport TV, que já é uma transmissão nacional. Eu estou sendo acompanhado pelos mineiros e pelos torcedores do Atlético Mineiro. Daí a gente pode até dar um toque local, embora em outras praças esse toque seja muito local, mas eu não consigo ter esse bairrismo todo, porque eu respeito muito o torcedor do outro lado. E mesmo puxando para as nossas transmissões aqui, eu não sei fazer o que, por exemplo, a Transamérica faz, de não gritar o gol do adversário, porque eu acho que pode ser que tenha um torcedor do Atlético Mineiro naquele dia ouvindo você no rádio aqui, e que merece que você grite o gol do time dele. Talvez não tão inflamado quanto seria o teu gol daqui, mas merece. O cara está ali te ouvindo, tendo a paciência de te acompanhar e te respeitando. Eu acho que você tem que respeitar também. Xavier, profissionalismo de um lado, né? A estrutura, a visão ousada, a visão particular e empresarial das rádios. Profissionais, pessoas que trabalham, que estão no mercado. Esses dois caminhos. Quando você estava começando a carreira, como é que era o rádio naquele tempo, em termos de profissionalismo, em termos de profissionais, e como é que é hoje? Ah, mudou isso, né? O rádio antigamente, quando eu comecei, era um rádio basicamente profissional. Você entrava, você fazia um estágiozinho lá de um mês, alguma coisa assim, um períodozinho de experiência, em seguida você já era contratado, você já tinha o teu contrato combinado, os valores que você acertava, não existia piso, nada. Você combinava, eu quero 1.000, é 1.000, já tá bom, paga, assina a carteira e vai em frente. Todos eram registrados, todos eram funcionários. De uns tempos para cá, isso não é exclusivo do Rádio do Paraná e nem da TV do Paraná, nem nada, houve aquela mistura entre o narrador, o comentarista, o repórter e o agente comercial, digamos assim, o contato comercial. O que também não é errado. Tem gente que era contratado, recebia em carteira e vendia, o cara vende bem. O Zé Carlos Araújo, por exemplo, um cara que vendeu super bem, o Éder em São Paulo vende super bem, são pessoas que saem para vender, independente do salário que eles já ganham, tem um retorno percentual sobre o comercial. Acontece que isso se banalizou. Em vez de oferecerem isso, eu quero te contratar, quanto que você quer? Eu quero ganhar 2.000, 3.000, 5.000, 10, sei lá quanto. Mas os caras, mas não podemos te dar menos se você tem direito a uma cota? Eu não, eu não vendo cota, não sei fazer nada disso. Não. Então tá bom, então te damos 2.000. Hoje não, hoje em alguns lugares praticamente é assim. Você entra, o cara te diz, tem aí 500, mas tem direito a 2 cotas. Daí você vai lá e vai vender. Se você não sabe vender, você não ganha aquilo. Eu cansei de ver amigos, companheiros meus de trabalhar em equipe. Tá bom, me deram umas cotas para vender, mas eu não vendi, nem saí, não sei o que. O cara fica ganhando aquele pouquinho. O que gera problemas mais tarde. Daí o cara já tem uma benesse do clube, o cara já oferece um jantar, o cara vai correndo. Enfim, e compromete a própria opinião. Ô Xavier, a gente... Pois não, Cris. Só para completar, e os profissionais de lá e de cá? Eu acho que os profissionais mais antigos, eles viviam basicamente com aquela história no dia a dia, né? Os profissionais de cá, por causa dessa abertura que ocorreu, que o critério de qualificação mudou, não todos, grande parte é muito boa, mas permitiu que muita gente se infiltrasse no meio sem ter as qualidades para isso. Xavier, a gente falou muito do homem de rádio, do homem de televisão, e esquecemos um pouquinho do grande talento e profissional do jornal, né? Como editor, colunista.
E eu gostaria que você tentasse assim, eu sei que o tempo já está, né, se esgotando, mas o retorno de satisfação para o profissional Luiz Augusto Xavier do rádio e televisão comparando com o jornal. O jornal é minha paixão, né? De tudo que eu faço é o que eu mais gosto, no fundo. Não é um jornal especificamente escrever, eu adoro escrever, adoro estar participando. Estou descobrindo agora, até com outra área, né? Meio na área de gastronomia, brincando com blog, com Twitter, essas coisas assim, eu acho fantástico. Mas o jornalismo esportivo paranaense nunca foi muito forte, né? O rádio sempre devolveu mais, a televisão sempre devolveu mais. Se nós tivéssemos aqui um jornalismo de jornal, como os gaúchos têm, por exemplo, como até Rio e São Paulo ainda mantém, nós teríamos ido muito mais longe, porque talento a gente tem. Eu tenho paixão por jornal, paixão por escrever. Sempre que eu viajei para a rádio, eu levava ou a máquina de escrever nos velhos tempos do Telex, ou o laptop mais tarde, ou procurava sempre mandar alguma coisa escrita também. Xavier, a gente está, como disse o Fernando, na reta final da entrevista. Se você pudesse escolher uma transmissão, uma só, seja de TV ou seja de rádio, mas basicamente de rádio, que transmissão seria essa, por quê e com quem você trabalhou? Acho que a transmissão que mais me marcou foi Brasil e Espanha, no Jalisco, em 86, que pela primeira vez eu estava fazendo uma Copa do Mundo ao vivo, do estádio, me atrapalhando tudo com aquele delay, com aquele retorno. Trabalhei com o Sicupira, com o Arão Dias e com o Gil Rocha naquela ocasião. Me marcou justamente por isso. Era a primeira vez que o rádio do Paraná estava fazendo uma Copa do Mundo e, por sorte minha, era eu. Xavier, como pergunta final, né, que a gente está de minha parte, se você pudesse, né, quando você está numa adrenalina muito grande, diz que passa um filme na sua cabeça, né, da sua vida, mas se você pudesse, assim, sintetizar, resumir um filme nesses 40 anos, porque é uma marca importante, quero agradecer aqui de público, inclusive, né, pela convivência que a gente tem, pelo profissional que você é, pelo caráter que você possui. Xavier, como é que você poderia sintetizar, assim, como consideração final, inclusive no fechamento dessa entrevista? Eu acho que se tivesse que fazer tudo, eu faria tudo de novo, exatamente da forma como foi feito. As experiências foram muito interessantes, claro que poderia até corrigir uma coisinha e outra, mas eu tenho muito prazer em fazer isso que eu faço. Eu gosto muito do rádio, eu gosto muito da TV, eu gosto muito do jornal. Do rádio eu adoro fazer uma transmissão sabendo que os caras estão ouvindo porque estão ouvindo, né? Que a televisão não está transmitindo. Ou se você puder, fora de casa, no interior, que você possa trazer a informação sabendo que é uma quase exclusividade sua. E a cada dia a gente se renova por causa disso. A gente acha que vai parar aqui. Não, agora chega, agora não quero mais. Fica um ano fora, o primeiro convite você já se assanha todo. E eu continuo assanhado.